falar um pouquinho sobre aromáticos, continuando, né, o assunto das últimas aulas, que era hidrocarbonetos. E a gente já vai adentrar então aí as funções oxigenadas. Então vamos lá. Bom, o que é o composto aromático, né? Faz parte aí dos hidrocarbonetos, né? Compostos aromáticos, a gente pode identificar que o cara é um composto aromático pela uma regrinha que vocês devem lembrar, né? A gente já trabalhou, né, com isso algumas aulas antes, né, na hora que eu mostrei para vocês, para a gente classificar a ligação sigma e pi, entender melhor a hibridização do carbono. Depois, no finalzinho dessa aula, eu falei um pouquinho mais sobre o anel aromático e o processo de ressonância, né? Então, ser aromático é ter aquela ressonância, né, que é aquela troca da ligação pi entre os carbonos envolvidos ali nas ligações, tá? Então, a gente utiliza uma regrinha chamada regra de Huckel. Só para lembrar vocês aí. E aí como é que eu faço? É assim, ó. 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π, tá? Então esta é a sua regrinha. (4n mais 2 é igual ao número de elétrons π). Então, por exemplo, o nosso aromático mais famoso é o benzeno. É esse cara aqui, ó. Temos duplas alternadas, certo? Então, o que pode acontecer? O fenômeno da ressonância é essa troca de posição dessas duplas, né, onde eu vou ter essas duplas se alternando. Então, esse par de elétrons da ligação π, ele vem para cá formando uma dupla, consequentemente ele empurra essa dupla para cá, que vai empurrar essa para cá. Então a gente fica trocando de posição todo momento. Tá, tudo bem, beleza. Então, quantos elétrons π eu tenho aqui? Lembrando que a minha ligação π, né, a ligação dupla aqui, ó, temos 2 elétrons referentes à ligação π, os outros 2 elétrons é referente à ligação sigma, tá? Então eu vou ter 2 aqui, 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui, totalizando 6. Então eu posso dizer que, pela minha fórmula, 4n mais 2 é igual a 6 elétrons π. Onde eu vou descobrir, através desse n, tá, a quantidade de núcleos aromáticos existentes nessa molécula. Então eu vou isolar o n. Então passando 2 para o outro lado, né, então vai ficar 4n é igual a 6 menos 2, 4. Já dá para perceber, né, passando o 4 que está multiplicando para o outro lado, 4 dividido por 4, 1. n é igual a 1. Ou seja, isso me mostra que eu tenho um núcleo aromático nesse composto. Esse n, ele tem que ser um número inteiro, tá bom? Se for meio, né, tem, enfim, 3 meios, não importa, tá errado. Não é que tá errado, né? Na verdade você não tem um núcleo aromático, tudo bem? Então não é porque você tem um composto fechado com, né, insaturações que você tem um anel aromático aí. Não. Então você tem que fazer isso daqui, tá certo? Esse cara, né, o benzeno, é o nosso, inclusive vou escrever o nome aqui, né? Ele é o cara mais famoso, então ele sempre vai aparecer. O nome oficial dá pra gente determinar, tá? Então, por exemplo, eu tenho quantos carbonos aqui? 6, não é? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. É um composto fechado. Então ficaria ciclo, 6 carbonos X. Temos ligação dupla? Temos. Bom, eu vou escolher aí, como eu não tenho nenhum radical ligado a esse anel, tá? Um carbono número 1, então vai ser qualquer um da dupla, porque vai dar os mesmos números para todo mundo. Então, por exemplo, se eu escolher esse cara, vou escolher um aleatório aqui, ó, esse cara como número 1. Quem tem que ser o 2? Esse. Porque o carbono 1 e 2 tem que fazer parte da dupla já. Esse o 3, esse o 4, o 5 e o 6. Eu posso contar de onde eu quiser aqui, desde que o carbono 1 e 2 já é o da dupla, tá bom? Então todas as duplas vão estar no carbono 1, no 3 e no 5. Não importa de onde eu começar a contar, né? De qual dupla eu começar a contar aqui. Então eu vou mostrar que eu tenho essas duplas. Então eu tenho a dupla no 1,
no 3,5 tri em terminação U. Então temos aí o ciclo X135-trieno, que é nada mais nada menos do que o famoso benzeno, tá certo? Então temos ali, né, o anel aromático mais famoso de todos. Inclusive o nome aromáticos é porque eles têm algum cheiro característico, tá bom? Né? Então cheiro um pouco mais agradável aí em alguns casos. Certo? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês outros exemplos de anel aromático. Então a gente vai ter aqui alguns caras famosos. Temos esse daqui, ó. Que é uma forma de representar também, né? Essa bolinha aqui, só lembrando vocês, essa bolinha representa esta ressonância, essa troca de posição das minhas duplas, tá bom? Esse cara, ele é conhecido popularmente como naftaleno. E esse, com 3 núcleos aromáticos, o antraceno. Certo? Esse aqui, um polinuclear, a gente pode classificar assim. Benzeno é mononuclear, apenas um núcleo aromático. Esse já contém 2 núcleos aromáticos, esse 3 núcleos aromáticos. Então seriam os polinucleares, tá bom? A gente também tem aí, ó, esse cara aqui, ó. Um pouco feio aqui meu desenho. Repare que esses núcleos eles estão ligados por uma ligação covalente entre eles. Então esse cara aqui é conhecido como bifenilo. Tá? São um dos nomes usuais que aparecem. Agora, benzeno, naftaleno, esses dois você tem que lembrar, tá bom? Os outros aí dificilmente aparecem, mas só estou dando alguns exemplos para a gente fazer essa classificação. Né? Aqui a gente tem um núcleo, né, isolado, um polinuclear isolado, ou seja, os núcleos estão isolados um do outro, e aqui eles estão juntos, condensados, tá bom? Então só classificação. Então, ó, polinucleares, condensados, polinucleares, isolados. E aqui, no caso, o benzeno é um composto, é um aromático, um anel aromático mononucleado. Tá? Ficou meio bagunçadão aqui, mas já dá para entender mais ou menos. Eu só quero que vocês, né, vejam alguns exemplos mesmo. Agora, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar alguns radicais nesse composto e a gente vai dar nome para ele, né? Não é nada demais também, nada muito complicado. E a gente vai entrar numa nomenclatura específica que é muito utilizado, né, que é o Wort-Met-Para. Vocês devem estar lembrados disso daí. Então vamos lá, eu vou apagar aqui rapidinho, né? Se quiserem tirar um print da tela aí rapidão, fique à vontade. Foi? Então vou apagar já. Bom, vou deixar o último ali para vocês copiarem. Um pouquinho torto, né? Mas tá legal. Beleza. Bom, galera, o que a gente tem ali? A gente tem aqui agora, né, um composto aromático, tá?
que contém uma ramificação. Então reparem que agora eu tenho o CH3 ligado a esse anel aromático. Como é que a gente dá o nome para ele? Bem simples. A gente tem um radical, nesse caso é o metil, né? Então, ó, metil ligado a esse anel aromático. Esse anel aromático a gente conhece ele como benzeno. Então a gente vai usar muito esse nome. Aquele nome que eu coloquei para vocês, ciclo X135 trieno, praticamente não aparece, tá bom? Então a gente vai usar sempre o benzeno. Então esse cara é o metilbenzeno. Mas ó, gravem o nome usual desse cara aqui, tá? Então aqui nos aromáticos temos alguns nomes usuais que são mais importantes do que os nomes oficiais. Benzeno é um, tá? Naftaleno é outro, e esse cara é o famoso tolueno. A gente não vai encontrar como metilbenzeno, dificilmente, tá? Mas você vai encontrar ele como tolueno, sempre. Inclusive a gente vai usar ele como exemplo em algumas reações de nitração lá na frente. Em reações eu vou mostrar para vocês a formação, né, do explosivo TNT, por exemplo. Que a gente parte deste cara para obter o TNT, tá? Bom, outro cara que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Reparem que ligado ao anel aromático, a gente tem esse radical, né? Ficou meio apertadinho aqui. Temos esse radical, carbono, dupla carbono. Esse radical, pessoal, chamado de etenil, mas ele tem um nome comum, tá, dessa dupla, que é vinil. Vinil. Então esse cara seria o vinilbenzeno. Mas a gente vai encontrar ele, tá, com o nome dele, no caso, como estireno. Inclusive, ele é utilizado para fabricar um polímero, poliestireno, tá? Através de uma reação de adição a essa dupla. Mas isso vai ficar mais lá na frente, tá bom? Mais pro final aí do semestre, tá certo? Que é aí que a gente vai entrar nas reações, né? Mas eu acho que dá para vocês já perceberem a importância da gente, pelo menos, identificar, começar já a se relacionar com os nomes, porque esses nomes serão importantes lá na frente. Calma que a gente vai se acostumando também, né? Claro que de primeira ninguém vai decorar todos esses nomes, mas com o tempo vai aparecendo nas questões e tudo mais, vocês irão se acostumar já com esses nomes diferentes, tá certo? Agora, professor, e se eu tiver mais de um radical? Poxa, então você já me mostrou aí que eu posso dar o nome oficial, beleza, mas tem alguns caras que tem o nome usual que são famosos, né? Que é o tolueno, que é o estireno, né? Então aparece alguns casos, sim, aparece. Claro que para dar nome oficial não é nada muito difícil, então a gente dar nome para os radicais ligados, tá? Então metil, terminação benzeno. Aqui no caso, vinilbenzeno, que é o nome para esse radical, tá? Vinil, certo? Agora se eu tiver aí dois, né, grupos ligados ao anel aromático, ou 3 ou 4, enfim, tá? Quando eu tenho dois, pessoal, aí temos uma nomenclatura específica, né? Que é o seguinte. Então, ó, vamos imaginar a situação. Você tem um anel aromático, tá? E aí aqui você vai ter um grupo ligado, certo? Vou considerar esse grupo como o carbono número 1. Esse cara como carbono 1. Porque aí você fala, tá, mas quem que eu escolho? Se eu tiver dois radicais, quem que eu escolho como carbono número 1? Porque a gente vai fazer o seguinte, como é um composto cíclico, né? Eu tenho que começar a contar. Eu já vi anteriormente que pelas duplas, não importa por onde eu começar, as duplas sempre serão 1, 3 e 5, certo? 1, 3 e 5. Então não é a dupla que vai definir qual carbono vai ser o número 1 dessa cadeia cíclica, do anel aromático. Quem vai depois desempatar isso é os grupos ligados, as ramificações. Vamos considerar que esse grupo aqui é um grupo de maior prioridade na hora de classificar, pode ser aí uma função orgânica, mas se for aí um radical alquil, por exemplo, né, eu teria que começar do radical mais simples. Então o carbono número 1 seria o radical mais simples. Por exemplo, se eu tiver um CH3 aqui e um
um CH2, CH3 aqui, eu não começo por esse, eu começo por esse. De novo, se eu tiver dois radicais alquil ligado ao anel aromático, tá? Isso aqui, ó, só fazer um rabisco aqui e depois eu apago. Se eu tenho isso daqui, ó, qual vai ser o carbono número 1? Porque ó, eu poderia ser esse e esse ser o 2, né? 1 e 2. Ou esse ser o 1 e esse ser o 2, contar no sentido anti-horário. Você fala, tá, qual que eu vou escolher? Você sempre vai escolher aquele, tá, que tem o menor número de carbonos no radical. No caso, o radical mais simples. Neste caso, tá bom? Onde os dois radicais são alquil. É cadeia carbônica, tá certo? Então, quiser anotar aí, anota aí. Agora, se você tiver um grupo funcional, por exemplo, um oxigenado, um OH, aí já muda tudo, né? Você já tem aqui, por exemplo, OH e aqui um CH3, por exemplo, o carbono número 1 é o da função, é esse cara, e esse é o 2, tá? Então, só essa é a diferença na numeração. Então, quiserem anotar aí, espero que não tenha travado. Agora, voltando, vamos supor então que esse é o carbono 1, que é o de prioridade. 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu tiver um segundo grupo ligado, por exemplo, se esse grupo for aqui no 2, então eu teria a substituição no carbono 1 e no carbono 2. Ao invés de eu usar o 1 e o 2, pessoal, eu uso o prefixo orto, tá? Ou simplesmente o ozinho. Se eu tiver os ligantes no carbono 1 e no carbono 3, eu vou chamar isso aqui de meta. E se eu tiver os meus ligantes no 1 e no 4, eu chamo isso aqui de para. Claro que continuando, aqui também seria meta, poderia ser por outro lado, poderia ser no sentido anti-horário. E aqui o orto também poderia ser, tá? Porque lembra que, claro, você vai contar, né, numa sequência aí, ou no sentido horário ou anti-horário, mas que deu os menores números para todo mundo. Calma que eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação disso daí. Deixa eu só apagar esses dois. Bom, estou colocando 3 exemplos aqui, pessoal, muito parecidos, né? Como vocês podem ver, tem 2 radicais CH3, 2 radicais metil ligados ao anel aromático, mas em posições diferentes, tá? Então, ó, se eu fosse numerar, tá? Posso pegar qualquer, como os radicais são o mesmo, começo de um dos radicais. Então, vou escolher esse daqui para ficar mais fácil, ó. Esse é 1. Então, eu vou numerar o restante, né, no sentido aí, no caso horário, porque vai dar os menores números para todo mundo. Então esse vai ser o 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu já consigo perceber que eu tenho radical metil ligado no carbono 1 e no carbono 2. Aqui, o 1, 2 e 3. Aqui no caso o 1 e no 3. E aqui no 1 e no 4. Bom? Então a hora da gente dar nome é o seguinte, champs. A gente vai fazer assim, ó. Eu tenho no carbono 1 e no 2 o radical metil. Então 1,2 dimetil anel aromático, simplesmente benzeno. Dimetil benzeno. Mas esse cara, tá? Como ele está no 1 e no 2, eu posso trocar essa numeração pelo prefixo orto. Então a gente pode chamar isso aqui de orto dimetil
benzeno. Ou ainda, tá? Ele tem um nome famoso, que é chileno. Então esse aqui é o orto-chileno. Aí na sequência a gente já percebe, olha, 1 e 3 seria a posição meta. Porque eu vou ter o carbono número 1 substituído e o 3 também. Então eu posso chamar isso aqui de meta-chileno. Ou meta-dimetilbenzeno, ou 1,3-dimetilbenzeno. Reparem que são posições diferentes, o que vai dar características um pouco diferentes para essas estruturas. Por isso que eu tenho que dar outro nome. E esse último, eu tenho a posição 1 e 4. Então ficaria 1 e 4 seria o para. Então para-chileno. Tá? Claro, estou usando aí o nome usual para esses caras aí. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Né? Não tem muita dificuldade. Ah, mas aí eu tenho 3 grupos ligados, professor. Eu uso esse OrgMet para? Não, aí já não dá para usar, tá? Essa nomenclatura aqui é para 2 grupos ligados ao anel. Tanto que a gente tem aqui o 1 e 2, né? 1 e 3, 1 e 4. Claro que o 1, pessoal, não precisa estar aqui, né? 1 você que vai identificar na estrutura. Então eu poderia simplesmente fazer isso aqui, eu poderia girar essa molécula e estar aqui, ó, CH3 aqui e CH3 aqui. Quem vai ser o 1? Eu que escolho. Então eu vou colocar esse como número 1, ó. Se esse é 1, eu vou contar de uma maneira que dê os menores números para todo mundo. Então no sentido anti-horário aqui nesse caso. Então eu vou ter o radical no 1 e no 3. 1 e 3 eu uso o meta. Tá? Então, só toma um pouco de cuidado com isso aí, tá certo?